Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. No Evangelho da missa de hoje, que é um relato de São Marcos, aparece-nos uma pergunta que os saduceus fizeram a Jesus para o pôr numa situação difícil. Os saduceus não acreditavam na ressurreição e por isso contam uma história um bocado absurda, muito difícil que tenha acontecido, mas digamos assim para mostrar a Jesus que a ressurreição não era possível. E contam que Moisés tinha deixado uma lei que se morresse alguém, um irmão, que deixasse esposa sem filhos, ou seja, que ficasse uma viúva, então esse homem devia casar-se com a viúva para dar descendência ao seu irmão. Ou seja, se alguém morresse e deixasse a viúva sem filhos, depois o seu irmão tinha a obrigação de casar com a mulher e dar descendência. Chamava-se a lei do levirato, é uma lei do Antigo Testamento. E depois diz assim, ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou-se e morreu sem deixar descendência. O mesmo aconteceu com o segundo e também o terceiro, e o mesmo aconteceu aos 7. No final, morreu também a mulher. Logo, perguntam os saduceus a Jesus, na ressurreição, quando eles voltarem à vida, de qual deles será ela esposa? Porque todos os 7 se casaram com ela. Então põe uma situação de que, ao regressar, ao ressuscitar, seria absurdo, não é? Para eles, segundo eles, se houvesse a ressurreição, porque todos eles tinham tido essa mulher por esposa e, claro, não se admitiria, né, que todos fossem esposos dela ao mesmo tempo. Mas Jesus responde do modo como eles não estão à espera. Não andareis vós enganados e ignorando as Escrituras e o poder de Deus? Na verdade, quando ressuscitarem dos mortos, nem eles se casam, nem elas são dadas em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Ora, era nesta frase que eu gostava de centrar estes nossos 10 minutos de diálogo com Jesus. Jesus diz que sim, que há a ressurreição, mas a ressurreição não é um retorno a uma vida igual a esta, é uma vida diferente, em que nem eles se casam, nem elas são dadas em casamento, ou seja, a distinção homem e mulher permanece na eternidade. Daí Jesus falar, casar só de ser dado em casamento. No entanto, Jesus nos diz que o casamento é uma realidade passageira, é só para esta terra. Na eternidade não haverá casamento, porque já não haverá geração, e é o motivo mais importante. Nós estamos criados para amar Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, e quando virmos Deus cara a cara, pois o nosso coração tende para esse amor de Deus e não tende para um amor de uma criatura. E por isso todos nós mergulharemos em Deus e o amaremos por toda a eternidade. Ora, por trás desta pergunta dos saduceus, está uma pergunta também muito atual, que é, no fundo, o ser humano, né? E o homem atual, a mulher atual, também pode duvidar desta afirmação que é essencial no cristianismo, que Deus é amor. Né? Deus é amor. Deus é o único que é capaz de encher plenamente o nosso coração de amor. Por isso é que nos apercebemos, com o passar do tempo nesta terra, que podemos encontrar felicidade neste mundo, mas nunca essa felicidade é perfeita. E não é que haja nada de mal nisso. Mas uma pessoa, sei lá, que Deus chama pelo caminho do casamento, fica feliz quando se casa e o casamento traz grandes felicidades, mas ao mesmo tempo percebe que essa felicidade não é perfeita e não é nada de estranho disso. Porquê? Porque nós não estamos criados para esta terra, estamos aqui de passagem e sabemos que só seremos plenamente felizes quando virmos a Deus cara a cara, que só Deus pode encher completamente o nosso coração. E pensava nesta realidade que Deus é amor, que é uma verdade essencial no cristianismo, que meditar nela, ou seja, o modo de meditar nela é contemplar com calma esse mistério que celebramos no passado domingo, que é o mistério da vida íntima de Deus, a Santíssima Trindade. Né? É o mistério central da nossa fé, que Deus é um só, mas em Deus há 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E meditar neste mistério damos-nos conta que Deus é amor, né? Que Deus nos ama infinitamente e que, aliás, isso faz-nos pensar, né, que Jesus não é um homem especial, Jesus é Deus feito homem, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que veio à Terra e morreu na cruz para te salvar, para me salvar a mim. Se nós não contemplamos este mistério da Santíssima Trindade, que nós mergulharemos para sempre no céu, aliás, isso vai consistir o céu, em mergulhar neste mistério por toda a eternidade,
custa-nos reconhecer isto, esta verdade fundamental da nossa fé, de que Deus é amor. E é um conhecimento impregnado de amor, evidentemente. Ou seja, quanto mais conhecemos a Deus, mais fácil é amá-lo. E por isso, na nossa vida espiritual, e aqui estamos nos 10 minutos com Jesus, falamos com Jesus, mas ao mesmo tempo, como é que nós conseguimos falar melhor com Jesus? Invocando o Espírito Santo. E também sabendo que Deus é Pai, que estamos a cumprir a vontade do Pai, que estamos a caminho da vida eterna, estamos a caminho do lar eterno. Já repararam? Como dizia João Paulo II, São João Paulo II, Deus na sua vida íntima não é um ser solitário, é uma família. E nós, entre outras coisas, somos seres necessitados de lar, somos seres que necessitam este relacionamento pessoal uns com os outros, começando pelo relacionamento que temos com os nossos pais, evidentemente, depois com os nossos irmãos, depois com as pessoas que vamos conhecendo na nossa vida. Necessitamos isso porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que é amor, não um pormenor na vida de uma pessoa. Somos seres que necessitam relacionar-se porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que é amor. E toda a nossa vida tem que ser iluminada por este mistério. O Pai que gera o Filho que é gerado pelo Pai, e o Espírito Santo que procede do amor do Pai e do Filho. Por isso, é bom que nós pensemos agora, ao pensar nesta realidade de que Deus é amor, eu acredito de verdade que Deus é amor. Porque já dizia Paulo VI, acreditar em Deus não é acreditar que Ele existe, é acreditar que Ele me ama. E dizia o Papa, porque há pessoas que podem acreditar que Deus existe e há mesmo não portar-se bem, não cumprir a vontade de Deus, mas não há ninguém que acredite de verdade que Deus o ama ou a ama, que não se esforce por corresponder a esse amor. Eu dou-me conta que o Espírito Santo habita na minha alma em graça, que o Espírito Santo pode fazer crescer o meu amor a Cristo, pode identificar-me com Cristo. Aliás, o Espírito Santo está a formar em nós outro Cristo e nos pede que cooperemos nisso. Quando vivemos na graça de Deus, o Espírito Santo não é que esteja próximo, não é que esteja perto, é que está dentro de cada um de nós. E vai dando esse sentido sobrenatural à nossa vida e vai identificando-nos com Cristo. Estamos, ao viver na graça de Deus, temos o Espírito Santo, o Pai e o Filho, dentro da alma de cada um de nós. E por isso nos apercebemos, ao meditar que Deus é amor, que as dificuldades da nossa vida não são coisas que estão aí, simplesmente, mas são ocasiões que Deus também se serve disso para nos identificar com Cristo. Por isso é que Jesus diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz de cada dia e siga-me. É interessante que Jesus não diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz de cada dia, seja profundamente infeliz e siga-me. Não, Jesus de algum modo nos diz que o caminho da felicidade inclui carregarmos a cruz de cada dia. E que carregarmos a cruz de cada dia é exatamente o nosso caminho de identificação com Cristo. E é o caminho de felicidade nesta terra e o caminho de felicidade para sempre depois no céu. E é o modo como o Espírito Santo também vai formando em nós outros Cristos. Quando uma pessoa se sabe amada por Deus, pode não entender porque é que Deus permite isto ou porque é que Deus permite aquilo, mas confia. E nós podemos dizer agora na nossa oração, Jesus, confio no teu amor por mim, confio no Espírito Santo que está presente na minha alma em graça, confio que Deus é Pai, confio que as dificuldades que venham ao encontro na minha vida não existem simplesmente porque sim, mas são coisas com que tu contas, tu, Espírito Santo, para me identificar com Cristo, para me desprender de mim próprio, para me purificar, para me preparar para a vida eterna, etc. Por isso, contemplar este mistério é essencial para percebermos que Deus é amor. E se os saduceus acreditassem que Deus é amor, nunca teriam feito esta pergunta a Jesus, porque perceberiam que a vida eterna, apesar de nem eles se casarem, nem eles se darem em casamento, não será um sítio em que as pessoas não serão felizes, muito pelo contrário, será um lugar em que seremos plenamente felizes, porque mergulharemos neste mistério por toda a eternidade, este mistério do Pai que gera o Filho que é gerado pelo Pai e o Espírito Santo que procede. Vamos pedir a Jesus, que eu acredite no teu amor por mim, né? Jesus, que eu seja dócil ao Espírito Santo, que me identifique contigo e que, como tu, cumpra a vontade do Pai, que não é só o caminho da minha felicidade no céu, é o caminho da minha felicidade já aqui na terra. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.